Olá, o Arquivo Record de hoje conta a história do mais italiano dos times brasileiros, o Palmeiras. Fundado há 94 anos, o clube tem uma trajetória que se confunde com a da cidade de São Paulo. Quando surge o alviverde imponente. O futebol pode ter vindo ao Brasil pelas mãos de ingleses, mas os imigrantes italianos contribuíram muito para o crescimento do esporte no país. Um deles, Caetano Tosi, trouxe um sonho do velho continente: ajudar na formação de um clube. E ele acabou inspirando Luiz Servo, Ezequiel Simono, Luiz Emanuel Marzo e Vicente Ragonetti para a fundação do Palestra Itália, no dia 26 de agosto de 1914, uma quarta-feira. Assim como um imigrante italiano, o Palestra era humilde, pobre. Mas aos poucos, graças ao fanatismo de um povo pelo calcio, o nosso futebol, o time destinado para os oriundos italianos ganhou força, virou um vencedor. Logo no 6º ano de vida, conquistou o primeiro título, o Paulistão de 1920. A maior goleada do Palmeiras aconteceu no dia 8 de agosto de 1920. A partida realizada no Palestra Itália contra o Internacional era válida pelo Campeonato Paulista. O placar foi de 11-0. 22 anos depois, quando a Segunda Guerra Mundial fervia, o tradicional clube viveu um dos momentos mais difíceis da história. Chegou a ser ameaçado de perder o estádio e acabou sendo obrigado a mudar de nome, já que o Brasil era contra as forças do eixo, composto pelo Japão, a Alemanha e a Itália. Surgia a Sociedade Esportiva Palmeiras. E com o novo nome, o Palestra Itália ganhou logo mais um título, o de campeão do Paulistão de 42. Para isso, o time alviverde, que entrou levando a bandeira brasileira, passou pelo São Paulo na final. A primeira partida da história do Palmeiras foi uma prova de superação. Em 1915, o recém-inaugurado Palestra Itália estava prestes a falir. O dinheiro que o clube recebia da colônia italiana em São Paulo passou a ser enviado à Cruz Vermelha na Itália. O país passava pela Primeira Guerra Mundial. Foi quando surgiu a ideia de uma partida de futebol. O jogo seria uma forma de mostrar aos italianos que viviam no Brasil que investir no clube valia a pena. Mas para isso, era preciso uma vitória. E o Palmeiras conseguiu. Venceu a equipe do Savoia em Votorantim, no interior paulista, por 2-0 e ganhou seu primeiro troféu. Falar de todas as conquistas do clube nos mais de 90 anos de história é impossível. Mas algumas foram muito marcantes, como a Copa Rio de 51, um mundial realizado no Rio de Janeiro. A competição contou com fabulosos times como o Juventus da Itália, o Sporting de Portugal, o Olympique da França e o Nacional do Uruguai. Na final, o Palmeiras empatou com o time italiano em 2-2 e ficou com a taça. Na mesma década, o Palmeiras começou a travar um duelo especial com o Santos de Pelé. Por muitas vezes, o alviverde foi uma enorme pedra no sapato para o time do rei do futebol. Em 59, por exemplo, a equipe que tinha Valdir, Joaquim de Moraes, Djalma Santos, Julinho, Romeiro, Chinesinho e companhia derrotou o Peixe por 2-1 na final do Paulistão. Uma conquista histórica da forte equipe comandada por Oswaldo Brandão. Em 1965, o Palmeiras representou o Brasil na inauguração do estádio do Mineirão. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, uma equipe foi convidada para compor toda a delegação, do técnico ao massagista, do goleiro ao ponta esquerda. O jogo foi contra o Uruguai e o Palmeiras goleou. O time inteiro do Verdão vestiu a camisa da seleção brasileira. O placar foi de 3-0 para o Brasil, com gols de Rinaldo, Tupazinho e Germano. E o Palmeiras ganhou o justo apelido de Academia. Nos anos 70, o Palmeiras continuava dando aula de futebol. Bicampeonato brasileiro em 72 e 73, provou a força do time, que tinha Leão,
Ademir da Guia e Luiz Pereira. Mas faltava uma vitória especial sobre o arquirrival Corinthians, que aconteceu em 74, na final do Paulistão. O gol de Ronaldo, narrado por Fiore Gigliotti, molhou as arquibancadas do Morumbi com as lágrimas dos corintianos, que estavam sedentos por um título. Pela ponta, atenção, vai levantar, balão subindo, descendo, entrou Leivinha, bola para Ronaldo, Até a década de 70, a Sociedade Esportiva Palmeiras dominava o futebol de São Paulo. O Santos de Pelé dividia com o Palmeiras a hegemonia do futebol paulista. Mas era o time do Parque Antártica o maior vencedor de títulos do Paulistão. Só que a partir de 1976, o Verdão entrou na seca de conquistas. Época sofrida que durou até 12 de junho de 93. Palmeiras e Corinthians fizeram a final do Paulistão daquele ano. Mais uma chance para a tão sonhada quebra do tabu. Veio o primeiro jogo e o Corinthians venceu por 2-0. Viola marcou e ainda imitou um porco na comemoração. Os palmeirenses ficaram mordidos. Será que a escrita iria continuar? Uma semana depois, Vanderlei Luxemburgo preparou uma revanche. No primeiro tempo, Zinho abriu o placar para o Palmeiras. O jogo era nervoso, truncado. No segundo tempo, Evair ampliou a vantagem e Edilson fez o terceiro. Ao todo, 4 expulsões. Tonhão pelo Palmeiras e Henrique, Ronaldo e Ezequiel pelo Corinthians. O jogo foi para a prorrogação. O Corinthians teria que vencer no tempo extra para ficar com o título. Mas Evair pôs fim às chances corintianas com este pênalti. 4-0 no total. Aí era só esperar o tempo passar. Depois de 17 anos, o Verdão derrubava o maior tabu da história do clube. Os rivais históricos, Palmeiras e Corinthians, já se uniram para ajudar financeiramente o São Paulo. Em 1938, quando o Palmeiras ainda era chamado de Palestra Itália, os dois times fizeram um jogo com o objetivo de arrecadar fundos para o time do Morumbi, que afundava em dívidas. Ao longo dos mais de 90 anos de história, o Palmeiras alternou períodos de fracassos e de glórias. A década de 90 foi de grandes conquistas. O time alviverde levou mais 2 títulos paulistas, 94 e 96, mais 2 brasileiros, 93 e 94, uma Copa do Brasil, 98, e o principal, uma Libertadores da América, em 99, com direito a eliminar quem da competição? O Corinthians. O Alvinegro sofreu com o Alviverde também no ano seguinte, quando voltou a perder para a equipe palmeirense na mesma competição. O pênalti que Marcos defendeu na cobrança de Marcelinho Carioca até hoje é lembrada por todo palestrino. Nem mesmo a queda para a segunda divisão tirou a empolgação da Nação Verde, que deu um espetáculo à parte ao incentivar o time na conquista da Série B. Verde é a cor da esperança, algo que o torcedor do Palmeiras nunca perde.
No próximo bloco, os grandes heróis da história do Palmeiras. Daqui a pouco, não perca.